Oi, pessoal! Na semana passada, nós falamos sobre transtorno opositor desafiante e outros transtornos que podem surgir quando o TOD não é tratado. Mas aí a gente se pergunta, até que ponto o problema pode ser diagnosticado como um transtorno e em quais casos é necessário inserir o medicamento? Para nos ajudar a entender sobre isso, eu conversei com o psicólogo e professor Fernando Faria. Na entrevista, ele explica a diferença entre medicar e medicalizar e como isso pode interferir no desenvolvimento da criança. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Fernando, eu queria que você falasse pra gente qual a diferença entre criança medicada e uma criança medicalizada. A medicalização, na verdade, a gente pode entender como o caminho mais fácil, o caminho mais rápido para que a gente resolva um problema complexo. Quando eu falo de medicalização, eu não estou falando somente da recomendação da ingestão de remédios, eu estou falando também da indicação de crianças a psicólogos e psiquiatras, todo o campo psi, né? Já quando eu falo de medicação, eu falo de todo um processo criterioso, um processo elaborado, multidisciplinar, que vai recomendar de maneira coerente a ingestão de medicamentos a uma criança. Na medicalização isso não ocorre. Medicalização transforma um problema do cotidiano, um problema comportamental, em um problema médico, em uma doença. E aí subentende-se que se é uma doença e tem um remédio, se tem um remédio tem uma cura. Entendi. E hoje a gente vê que os problemas, esses transtornos, eles vêm aumentando muito. Qual é a maneira correta de se chegar a esse diagnóstico? Essa é a grande reflexão, a pergunta que você faz. Os transtornos vêm aumentando ou os diagnósticos vêm aumentando? Esta é a grande questão que a gente coloca nessa reflexão contra o processo medicalizante, né? Será que realmente são os transtornos? Nós temos uma geração de crianças com déficit de atenção, com hiperatividade, com TOD, ou os diagnósticos estão sendo feitos de uma maneira muito prematura, né? Sem que ocorra essa investigação multidisciplinar, essa equipe. Essa que é a questão. Um grande problema na medicalização é que as escolas solicitam um laudo para essas crianças, muitas vezes porque elas estão acuadas. Os professores são guerreiros, são trabalhadores, são esforçados, estão tentando, mas não conseguem sozinhos dar conta de toda a demanda que é atribuída a eles hoje, né? Principalmente uma demanda que deveria partir dos pais, que acabam transferindo para as escolas hoje. Isso acontece. O professor acuado, não conseguindo atender todas essas demandas, ele encaminha para o médico. E o médico acaba, de uma maneira rápida, através de alguns checklists, como nós temos, como esse aqui é denominado de SNAP 4, nós temos ele na internet e ele vai listar, vai descrever comportamentos, né? Então, eu faço uma reunião, uma somatória desses comportamentos, eu reúno eles e eu tenho um diagnóstico se a criança é hiperativa ou não, né? De uma maneira talvez não muito criteriosa, né? Só que a gente tem que lembrar que a gente está falando de um ser humano em pleno desenvolvimento, que são crianças, né? E que a gente não pode enquadrá-lo num diagnóstico fechado, colocar numa caixinha, tirar toda a responsabilidade do entorno. A culpa é dela, o problema é dela. O preocupante no processo de medicalização é isso. Esse checklist acaba sendo muito prematuro, né? E eu acho que ele serve muitas vezes para apaziguar a relação entre escola e pais e tirar um pouco da responsabilidade dos dois lados, seria isso? O grande problema é talvez a grande resposta seja isso que você falou, né? Apaziguar um conflito, que a escola identifica alguns comportamentos que não atendem aos comportamentos necessários para a vida escolar, cobra dos pais, os pais sem refletir, sem pensar, sem ter conhecimento, né? A gente não pode culpar, né? Os pais são culpados, os professores são culpados, a escola não. É todo um ciclo que deve ser refletido, né? E aí, de uma maneira bem prematura, eu procuro um psiquiatra, em alguns casos um médico, ele, através de um checklist de comportamento, quais são os comportamentos que seu filho tem, inclusive se você vai ter acesso, você vai levar ele, você vai acabar se enquadrando em vários, e a gente acaba saindo de lá com um diagnóstico pronto, e eu levo na escola e falo, pronto, tá aqui, isso é o que meu filho tem. E quando as famílias conseguem esse laudo, na maioria das vezes as crianças já são medicadas nesse momento ou elas passam por um outro tipo de tratamento? Como que funciona? Não, na maioria das vezes as crianças já chegam na escola após essa recomendação de que se procure um especialista, medicadas. Então as crianças a gente acaba na verdade anestesiando essas crianças.
para que elas consigam suportar a vida escolar. Essa é a realidade. Fernando, para encerrar essa nossa primeira parte da entrevista, quais podem ser os efeitos desses medicamentos a longo prazo na vida da criança? Aí quando a gente fala de efeitos, é algo que a gente não precisa ir muito longe. O medicamento mais prescrito, no caso da hiperatividade, em alguns casos de TOD, acaba sendo o metilfenidato, que é a Ritalina. Então, para que os pais tenham conhecimento, para que os professores tenham conhecimento, é muito importante que eu leia a bula do medicamento, né? Os efeitos adversos desses medicamentos são vários e graves, né? Inclusive, é um medicamento que a própria bula vem recomendando que não seja indicado para crianças menores de 6 anos, mas isso acontece. É um medicamento que ele indica que a criança faça uma avaliação cardiológica antes de iniciar, porque um dos efeitos que eles falam, quem deve utilizar com cuidado, ter qualquer anormalidade cardíaca, né? Por exemplo, arritmia, uma criança que tem pressão alta, isso não é feito, né? Normalmente eu converso com os pais que chegam aqui que a criança está sendo medicada com Ritalina, e eu pergunto, fez uma avaliação cardiológica antes de iniciar o uso do medicamento? Não fez, né? E a própria bula ela vem falando, convulsões graves, paradas cardíacas, ataques cardíacos, a bula está falando, né? O Fernando está inventando, e não é um pensamento que a gente fala, mas de onde tirou isso? Tirei da bula que está da Novartis, o laboratório que produz o metilfenidato aqui no Brasil. Fica uma dica para os pais então, né? Leiam a bula, uma grande dica. E também façam esses testes antes. Antes de optar pela medicalização, que eles possam refletir sobre diversas outras questões que possam estar atrapalhando o desempenho dessa criança na escola. Obrigada, Fernando. A gente vai falar mais sobre isso. Eu que agradeço. Muita coisa para pensar, não é, gente? Bom, na semana que vem vocês conferem a segunda parte da entrevista com o Fernando. Até lá!